Olá, meus irmãos, minhas irmãs, da cidade de Moreno, do Centro Espírita 9 de Outubro, do nosso amado estado de Pernambuco. Quem vos fala aqui é Walter Azambuja. Nós já fomos apresentados num pequeno vídeo. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e hoje tenho o privilégio de estar compartilhando ou até aprendendo, por que não dizer, em conjunto com todos vós, um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e consoladora, a doutrina espírita. Convido a todos os irmãos e irmãs para fazermos uma breve prece, para então iniciarmos os nossos trabalhos acerca da doutrina espírita. Amado Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, aqui nos encontramos em Teu nome para buscar um pouco mais de conhecimento, trocarmos ideias acerca da doutrina espírita. E assim, Senhor, rogamos a Tua proteção, o Teu amparo, para que os parcos momentos em que estivermos aqui reunidos, possamos estarmos sintonizados contigo e com os benfeitores. Que a Tua luz e a Tua paz nos guie hoje e sempre. Que assim seja. O tema que nós fomos convidados a dialogarmos é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Quando nós nos debruçamos sobre o tema, não somente dessa vez, obviamente, mas para estudar, nós concluímos que seja esse um dos maiores desafios, se não o maior desafio para o ser humano no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Sabemos que o planeta Terra é um planeta escola, um planeta que nos dá a oportunidade de evolução necessária para esse estágio evolutivo que nós nos encontramos, mas que nessa caminhada evolutiva existem irmãos encarnados conosco que já ultrapassaram essa barreira e conseguem, de fato, amar os inimigos. E nós estamos ali, conforme Kardec nos asseverou, dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele depreende, ou que ele demanda para conter as suas más inclinações. Somos nós. Somos nós, os espíritas, que buscando esse entendimento e buscando essa vitória interior, a vitória sobre as nossas imperfeições e não a vitória sobre os nossos semelhantes, que vamos burilando os nossos sentimentos a ponto de aprendermos a amar os nossos inimigos como de fato nos ensina Jesus. E nós queremos pedir a permissão para fazermos a leitura do versículo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, A2. Um extraído do Evangelho de Mateus, outro extraído do Evangelho de Lucas. Ambos são análogos, são muito semelhantes. E nós escolhemos do Evangelho de Mateus, extraído do seu capítulo 5 e seus versículos 20, 43 e 47, para iniciarmos as nossas reflexões na tarde de hoje. Nos diz assim: aprendeste o que foi dito. É Jesus falando e o apóstolo escrevendo. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. A lei mosaica do olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem e nos diz então: eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Entendendo que os publicanos eram os homens de má vida. Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, os doutores da lei,
daquela época: não entrareis no reino dos céus. É ou não é um dos maiores desafios para a humanidade? Amar aqueles que nos odeiam, nos perseguem. Mas é aí que vem o rompimento do casulo. Quando nós conseguimos romper essas barreiras que nos aprisionam, que nos impedem de nos aproximar daqueles que nos fazem mal, quando nós conseguimos vencer essas dificuldades, estamos dando um grande passo na nossa caminhada evolutiva de espírito imortal que somos. E é esse o objetivo que a doutrina espírita nos traz. Nos dá esse ensinamento porque ela não nos impõe, ela me fascina em particular. Desde o primeiro momento em que tive contato com a doutrina espírita, eu fiquei fascinado por ela, porque ela, fascinado no bom sentido, obviamente, porque ela não me aprisiona, ela não me impõe, mas ela me expõe. Ela expõe tudo que há de possibilidades para a minha felicidade, para a felicidade do ser humano. E nós é que vamos escolhendo então os caminhos. Por vezes, escolhemos alguns caminhos tortuosos, que nós temos que dar uma volta maior para atingirmos os nossos objetivos. Por vezes, quando nós a entendemos de fato e vamos realmente buscar a prática incondicional da sua doutrina, nós encontramos esse caminho de forma mais retilínea. E aí conseguimos, como Jesus nos convida através do Evangelho de Mateus, a vencer e não nos tornarmos iguais aos demais, que são, como ele mesmo disse no passado, aqueles que têm os túmulos caiados por fora e pútedros por dentro. Nós temos que sim sermos o vaso que deposita água límpida. E para que isso ocorra, nós temos que praticar e vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. Allan Kardec, quando coloca esses dois versículos, o extraído do Evangelho de Mateus e logo adiante o extraído de Lucas, como eu disse, são análogos, são muito semelhantes, porque o objetivo é o mesmo, ele em seguida vai nos falando sobre o amor. E a caridade, tudo isso que nós estamos seguindo ou buscando seguir, é a exemplificação da caridade. E a caridade só dar-se-á com a prática do amor, tendo o amor como alicerce, tendo o amor como sustentáculo para as nossas atitudes. Caridade sem amor é outra coisa, não caridade. É assistencialismo, é esmola, simplesmente, mas não caridade. Caridade é algo, como diz o apóstolo Paulo, entre a fé, a esperança e a caridade, a mais bela, a mais forte é a caridade. Porque a caridade é algo presente, é algo que nós fazemos agora. Se nós passarmos e enxergarmos alguém que necessite de algo e deixarmos para depois, primeiro vamos fazer os nossos afazeres para depois atender. Quando nós voltarmos, alguém provavelmente já tenha feito aquilo que deveríamos fazer e o nosso propósito terá perdido valor. Caridade é algo presente. Desta forma, nós temos aqui, em aprendendo sobre caridade, aprender a amar. E em aprendendo o amor, aprender a amar os nossos inimigos. Em aprendendo a amar os nossos inimigos, vamos nos tornando mais dóceis. Como diz o nosso irmão maior Divaldo Franco, dizendo que a questão da inimizade, a questão de ter pessoas que não gostem da gente, nós não podemos fazer nada. Até porque nós não vamos conseguir agradar a todos. Isso nós não precisamos e não devemos nos aprisionar e nos ater a esse detalhe. Isso passa a ser um problema de quem não gosta de nós. Agora, nós sim, temos que nos esforçar para que nós não entremos nessa seara de termos inimigos. Nós não podemos ter inimigos. Não podemos impedir que outros sejam os nossos inimigos, mas aí o problema não é nosso, é deles. A nossa consciência tem que estar tranquila.
E quando nós falamos em amar os inimigos, nós também falamos em ter que perdoar. Perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos desejam mal. E a questão do perdão, talvez aí em Pernambuco, que é um estado mais evoluído que o estado do Rio Grande do Sul, e os espíritas talvez sejam mais afins da prática incondicional do Evangelho, consigam com maior sobriedade cumprir esse mandamento de perdoar. Mas nós aqui, brincadeira evidentemente, nós aqui no Rio Grande do Sul, costumamos dizer assim que perdoar não é dizer assim, olha, eu te perdoo, tá? Mas não passa na mesma calçada que eu. Quando eu estiver caminhando, tu passa para o outro lado. Porque senão não vai dar boa coisa. Mas não é assim. A questão de perdoar é realmente entender que houve alguma coisa que ficou mal resolvida no passado, mas que aquele movimento do passado ficou comparativamente como um corte, ficou apenas uma cicatriz. Eu sei que existiu, mas a dor do corte já não existe mais. Eu consigo conviver com essa dificuldade, mas de forma sóbria, sem aquele mal-estar, aquela gastrite, aquela azia que me dava no passado quando eu enxergava alguém, ou passava por alguém, ou tinha que conviver com alguém que não me fazia bem, que eu entendia que havia me prejudicado. Agora, eu olho no espelho e vejo apenas a cicatriz, ou seja, eu olho aquele ou aquela pessoa que supostamente tenha sido um malfeitor para mim, mas não quero mal. Eu simplesmente vejo a cicatriz, a dor já não existe mais. Aí eu consigo então superar os meus relacionamentos, superar essa animosidade de relacionamento e me afinizar, me entregar de fato ao convívio fraterno. Porque um dos objetivos da nossa encarnação, se nós perguntarmos para um grupo espírita, seja de quantas pessoas estiverem, na grande maioria, se nós perguntarmos qual o objetivo da reencarnação, muitos de nós responderão: expiar o passado, provar. É um jargão que temos na doutrina espírita. Mas nós pretensiosamente podemos resumir tudo isso dizendo assim, que o grande desafio da reencarnação é aprender a amar. No momento que nós começamos a aprender a amar, a nossa família espiritual, a nossa família começa a se espraiar, a se avolumar. Porque também é um dos objetivos que quando nós viemos da erraticidade e suplicamos a graça da reencarnação, foi com o propósito de acertar e de corrigir os nossos erros pretéritos. Ninguém reencarna, tenham certeza, ninguém reencarna com o propósito de permanecer no erro ou errar, com planejamento reencarnatório para o erro, seja ele de qual ordem for. Nós sempre nos colocamos, suplicamos a oportunidade da reencarnação para o acerto. O que nos provoca o erro, o que nos provoca a insistência, ou nos mantermos por vezes fora do caminho retilíneo da programação reencarnatória, é a sociedade, é os prazeres do mundo, que vai nos colocando alguns prazeres que nós substituímos pela longevidade por aqueles momentos fugidios que vai nos dar uma alegria efêmera, mas que depois vamos sentir o gosto amargo do fel, porque os reflexos desses caminhos tortuosos que nós escolhemos muitas vezes nos trazem reflexos para outras reencarnações. Outro dia, assistindo uma palestra já antiga de um amigo palestrante, ele nos diz, falando ao público, ele diz que o grande desafio para o espírita consciente não é apenas
se manter firme, que já é um grande desafio, firme na atual encarnação, para que nós consigamos vencer as amarras dessa encarnação e voltarmos para a erraticidade melhores do que quando de lá viemos. Não é somente isso. Além disso, nós também temos que começar entendendo cada vez mais que somos espíritos imortais e que estamos nesse momento agora colhendo o que nós plantamos em vidas pretéritas. E se nós estamos colhendo agora o que plantamos em vidas pretéritas, entendemos também que nesse momento estamos plantando uma nova lavoura, digamos assim, espiritual, para colher na vida futura. Então, se nós temos esse conhecimento, que outrora não tínhamos, vamos começar a semeadura salutar agora para colher menos espinhos na próxima encarnação. É um desafio. E esse desafio inicia-se com o amar ao nosso inimigo, amar o nosso próximo, entender que o amor, ele não pode ficar restrito ao nosso círculo familiar, consanguíneo. Muito importante, diga-se de passagem, muito importante para o nosso ajustamento, porque também é no mais justo ou ajustado círculo familiar, no círculo familiar, que temos aqui os grandes desafios a ultrapassar. E é através dos laços consanguíneos que nós nos firmamos e nos mantemos firmes para não abandonar, muitas vezes, aqueles que são os nossos algozes, ou foram os nossos algozes, ou que nós fomos os algozes. Porque nós também não podemos imaginar que nós somos vítimas sempre. Nós também fomos, talvez, aqueles que machucaram, que macularam a relação. Seria a pretensão nossa acharmos que o espírita é vítima. E por ser vítima, ele está sempre sofrendo as consequências do sofrimento. Não. O espírita, ele sabe que tem dívidas a saldar. Sabe que no estágio em que nós nos encontramos e com a necessidade da necessidade do aprendizado do amor, temos que aprender a amar incondicionalmente, para que, em amando, como falamos, vamos nos desapegando, vamos conseguindo nos livrar dos penduricalhos que nos impedem transpor a porta estreita. Esses penduricalhos, na sua grande maioria, são três. São três, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Dentre esses três, ramifica-se outros vários. Mas esses são os três pilares que nós chamamos aqui de penduricalhos, que vão fazendo com que nós fiquemos tão gordos, tão robustos, que não conseguimos ultrapassar a porta estreita. E aí nós então vamos nos direcionando, quando não conseguimos nos libertar, para a porta larga, que é a porta da perdição, onde nós levamos ainda esses penduricalhos. Nós não vamos conseguir vencer se não nos dedicarmos à execução, à prática, a vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, sob a égide de Allan Kardec, quando nos oferece a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, cada qual com seus ensinamentos. E em aprendendo, lendo além da letra, colocarmos-nos à disposição do desafio lá fora. Porque sentarmos à frente de um iPhone, de um computador, para fazer uma palestra, ou a época das palestras presenciais, há pouco tempo atrás, e falar sobre doutrina espírita para um público X, é muito belo.
Digo até mais, é muito fácil, me atrevo a dizer. Com breves leituras, coisa e tal, a pessoa um pouco esclarecida, ela consegue introspectar algumas coisas e falar. Agora, saia daquele ambiente, desligue a câmera e a situação ali fora se coloca antagônica àquilo que você fala, quero ver qual a sua reação. É aí que vem o desafio. É aí que vem o desafio que no seio familiar também, onde nós vivemos sem a máscara, que todos nos conhecem na intimidade, se nós conseguimos vencer as dificuldades do relacionamento mais íntimo familiar. Desta forma que nós vamos nos esforçando e vamos tentando conter as nossas más inclinações que trouxemos do passado. Quando começamos a falar sobre o amor e insistindo na questão do perdão e amar os inimigos, nós nos lembramos de um episódio da história do século passado e que gostaríamos de pedir licença a todos os irmãos e que tenham um pouco de caridade para com esse que vos fala e permitam que, ao sabor de nossas emoções, nós falemos um pouco de uma pequena lacuna, um pequeno trecho da história que houve no período da Primeira Grande Guerra Mundial, um conflito no ano de 1915 que perdurou por 2-3 anos aproximadamente, uma guerra entre turcos e armenos, um genocídio que mais tarde foi reconhecido como um genocídio ao povo armeno. Acontece que nesse episódio dantesco foram ceifadas, foram assassinadas mais de 1,5 milhão de vidas por duas questões meramente religiosas e políticas: o famigerado orgulho e vaidade. Por uma questão então de ideologias religiosas e políticas, o povo armeno foi praticamente devastado. Era uma manhã de sábado, lindo, primaveril, numa pequena vila, uma pequena aldeia na Armênia, quando um batalhão de soldados turcos adentra aquela vila e uma casa singela, simples. Lá dentro estavam pai, mãe e 2 filhas, tomando de jejum. Eram por volta de 8h30, 9 horas da manhã. A porta, ela é arrombada com um golpe violento e entra naquele casebre um general com a sua soldadesca e vislumbra à sua frente aquela cena familiar: pai, mãe e 2 meninas, uma de 14 e outra de 10 anos. Mais do que depressa, o general saca o revólver do coldre e assassina o pai e a mãe das jovens, a sangue frio. Ato contínuo, ele pega a mais jovem, de 10 anos, e atira para suas tropas, que ali mesmo, no pátio da casa, é estuprada, estuprada até a morte. A mais velha, de 14 anos, ele reserva para levar para o seu bordel, onde ele, doente que era, reservava algumas jovens para seus prazeres da sexolatria doentia, repugnante. Alguns anos se passam. A jovem é aprisionada e vigiada a todo momento, assim como outras jovens que lá também estavam. Obviamente,
foi usada, violentada por alguns anos por esse doente, por esse bárbaro e por outros que ele também permitia que fizesse essa barbárie com a jovem e com outras jovens. Passado 3 para 4 anos de cativeiro, a jovem agora com 17 para 18 anos, consegue, de uma forma ardilosa e inteligente, evadir-se. Fugiu. Mas como ela tinha perdido a noção de norte, de sul, de leste e de oeste, ela não sabia onde se encontrava. Ela sabia apenas que estava num cativeiro, aprisionada. Fugiu. E ao invés de retornar para a Armênia, ela começou a entrar cada vez mais para dentro do país turco. E ali ela ficou dias e dias, noites e noites, caminhando no meio de florestas, atravessando pântanos, atravessando os lugares mais insalubres, dormindo na rua. Ela estava virada apenas em frangalho humano, pele e osso. Quando, um belo dia, caminhando a esmo, já quase sem esperança, ela vislumbra, já no crepúsculo do dia, uma luz. E quando ela enxergava as luzes, ela se escondia e deixava as pessoas ou aquele movimento que tinha passar e continuava sua caminhada. Mas o desespero e a fraqueza, a fome, o frio era tamanho que ela então enxergou aquela luz e resolveu aproximar-se. Era uma casa, num pequeno sítio, num lugar ermo, sem ninguém próximo. Ela chegou na porteira, bateu palmas. De lá veio uma senhora a recebê-la. Então ela falou com a senhora, dizendo que estava faminta, com muita fome, muito frio, cansada, há alguns dias que já não dormia, pedindo que lhe acolhesse. A senhora, mais do que depressa, abriu a porteira, acolheu a moça. Lhe deu uma comida, um caldo reconfortante, lhe deu roupas para vestir, um banho, e deixou que ela ficasse dormindo. Nesse meio tempo, o seu esposo chega. Conversaram os dois, o casal, e eles tinham perdido uma filha há alguns anos. Estavam sozinhos, não tinham mais aquela alma caridosa da filha junto deles. Então eles conversaram. No outro dia, a moça acordou, assustada, e eles foram conversando com ela e perguntaram se ela queria ficar com eles. Ela estranhou, mas resolveu ficar. O desespero faz com que as pessoas tomem algumas atitudes, e ela tomou aquela decisão, aquela atitude. Vou ficar. E ficou. Ali passou uma semana, ela imaginou, ficarei aqui alguns dias e vão me mandar embora porque saberão que eu não sou turca. E ela entendeu que estava na Turquia. Mas não. O casal foi cada vez mais se apegando a ela. E ela se apegando a eles. Passou uma semana, passou 15 dias, passaram-se alguns meses. E a amizade, o carinho, a fraternidade foi tamanha que ela começou a se sentir parte daquela família. E eles começaram a apresentar a ela a religiosidade. Começaram a mostrar para ela a forma de vida que eles levavam, baseados nos ensinamentos do Cristo. E ela começou então a externar a eles um desejo enorme de servir a humanidade. E disse a eles que o grande sonho da vida dela seria tornar-se enfermeira. E perguntaram, mas por quê? Porque sendo enfermeira, eu posso ajudar os doentes. É algo que eu me sentiria extremamente realizada, disse ela. Então os dois, o casal, já com uma idade certamente avançada, olharam para ela e disseram, nós vamos te pagar uma escola de enfermagem. E ela começou a cursar enfermagem. O ano já era 1926 aproximadamente, a guerra já havia terminado, obviamente,
E ela se forma. Se formou, ela já contava com seus 25, 26 anos, já uma bela moça, trazia consigo ainda aquelas cicatrizes do passado, mas já com o espírito mais revigorado. Conseguiu um emprego através das indicações e do belo trabalho que havia feito na escola, no melhor hospital da cidade de Istambul. Hospital referência. E lá ela começou a destacar-se. E o diretor do hospital, encantado com aquela devoção, porque à época não era fácil encontrar alguém com tamanha devoção, carinho em atender os necessitados, atender os doentes. E ela não escolhia a quem atender. Quem lançassem para ela atender, cuidar, ela ia de melhor grado. Foi quando um dia chega ao hospital um homem com um cortejo, carregando, e chamaram o diretor do hospital e disseram a ele: Senhor, esse homem que está aqui é de alta patente militar. Contraiu uma doença em que vários médicos já passaram por ele, ou ele já passou pelos médicos, e eles disseram que não tem cura. As feridas estão pútredas, chagas abertas. Deram a ele, no máximo, 15 dias de vida. Como ele é de alta patente, reconhecido no governo, queremos então pedir que o senhor receba-o em seu hospital para esses derradeiros dias. O diretor assusta-se, olha aquele homem, um arremedo de gente, era um frangalho, eram roupas, faixas enroladas, à época eram ataduras que eram enroladas naquelas feridas, abertas, purulentas, exalando mau cheiro. Ele disse: que eu vou fazer com esse homem? Pensou ele. Mas por 15 dias ele disse: ok. E lembrou-se da jovem enfermeira que se destacara no atendimento aos casos mais absurdos que o hospital recebera. Chama a jovem e diz a ela, explica toda a situação e pergunta a ela se ela pode hospedar-se com ele. Hospedar-se no sentido literal, é ficar internada junto com ele, para ver se consegue então arrefecer o sofrimento dele durante esses poucos dias que lhe faltava de vida, segundo diagnósticos dos médicos. A moça olhou, anuiu, concordou e hospedou-se com ele. Passou uma semana. Ela fazia as asepsias, trocava as faixas, toda de hora em hora, trocando, passando os ungüentos, aquelas pomadas, aqueles chás, e passaram 15 dias e o homem não morreu. Passou 20 e o homem não morreu. Passou 30 dias e ele não morreu. E o trabalho dela continuou. Passaram-se 6 meses e o homem estava curado. Com pequenas cicatrizes, estava ele curado. Já fortalecido, alimentado, já conseguindo levantar-se, os médicos visitando ele de forma regular, dão alta. Então ele chama o diretor do hospital e vai cumprimentá-lo dizendo que, por sua patente militar, por sua posição no governo turco, ele faria um pedido direto ao presidente para que esse desse as mais altas condecorações ao hospital e, em particular, ao diretor do hospital.
por terem lhe tratado com tanto carinho, terem restituído a saúde, porque, como bem ele ficou sabendo depois, os médicos que haviam lhe atendido já tinham desenganado e tinham lhe dado poucos dias de vida. Mas aquele hospital, aquele diretor tinha conseguido, e os médicos tinham conseguido restituir a sua saúde. O diretor, mais do que depressa, olhou para ele e disse: meu amigo, a mim o senhor não tem que fazer referência alguma ao presidente, nem tampouco dando referências do nosso hospital. Agora, eu gostaria de lhe pedir um favor. Se existe alguém que mereça ser reconhecido, que mereça ter honrarias, se mereça ter alguma glória, mérito, não somos nós, e sim a jovem enfermeira que aceitou hospedar-se com o Senhor durante todo esse período em que grande parte o Senhor esteve inconsciente, em coma profundo. Ela não saiu de perto do Senhor um minuto sequer, até conseguir fazer com que o Senhor recuperasse a sua saúde. Ela sim merece todo o seu reconhecimento. O militar olhou e disse: de fato, mas onde está ela? O diretor então pede para que uma assistente chame a enfermeira. E lá vem ela. Quando ela se aproxima, o diretor diz: esse senhor está recebendo alta hoje. A senhorita cuidou dele durante aproximadamente 6 meses e ele quer lhe indicar para as mais altas honrarias através do governo, para que você receba as mais altas considerações. E ela olhou para ele e disse: mas eu não preciso disso. Eu lhe agradeço, mas eu não preciso. Eu estudei, formei-me enfermeira para exatamente fazer isso, cuidar de pessoas doentes e ajudar que eles restabeleçam a sua saúde. Eu não fiz mais nada que a minha obrigação. E o general olhou a ela e disse: mas que sotaque engraçado seu. Você é turca, né? Agora que eu observei a sua forma, agora que eu estou mais lúcido, eu observo melhor a sua voz. Você não é turca. E ela disse: não, senhor, eu não sou turca. Eu sou armena. Ele olhou e disse: armena. Você sabe, diz ele, que eu estive na Armênia. Eu estive na Armênia, eu lutei na Armênia durante a guerra. Ela disse: sim, eu sei. Eu sei quem o senhor é. Como assim? O senhor, há aproximadamente 10 para 12 anos atrás, o senhor entrou na vila, na aldeia onde eu morava, arrombou a porta de nossa casa, assassinou meu pai e minha mãe, pegou a minha irmã jovem, que à época tinha 10 anos, e a atirou para a sua tropa animalesca. E ali mesmo ela foi estuprada e foi assassinada. E o general foi ficando com os olhos esbugalhados, e a mim o senhor aprisionou e levou para uma casa, um bordel que o senhor mantinha com outras jovens, e me serviciou durante alguns anos, até quando eu consegui fugir. Ele perdeu a respiração e tomou fôlego novamente e disse: mas você sabia quem eu era? Você sabia quem eu era? Tudo isso que eu fiz contra você, e você não quis me assassinar?
Olha, general, diz ela, esse sentimento de vingança e o desejo de lhe encontrar e lhe de assassinar me moveu por muitos anos. E eu andei por roelas, por vielas, por locais mais insalubres, tentando lhe achar. Mas graças a Deus eu não lhe achei. Achei sim um casal que me adotou, me educou, me alimentou, me acolheu e me apresentou para um ser incomum que eu aprendi a amar e que me ensinou que é somente através do amor que nós venceremos as nossas dificuldades. Eles me apresentaram a Jesus. E a partir desse dia em que eu fui apresentado a Jesus, eu desisti. Desisti de vingar-me do Senhor. E quando o Senhor teve aos meus cuidados, em momento algum, eu pensei em lhe fazer mal. E somente em lhe proteger e lhe ajudar. Por isso eu lhe digo que eu não tenho ódio, não tenho rancor. Tenho apenas uma lembrança triste, mas uma lembrança do ocorrido. Porque a partir de hoje, eu lhe digo com toda sinceridade, eu sou sua irmã. E apertou a mão do general e saiu caminhando. A história se resume dessa forma. E a pergunta que nos cabe fazer, não que necessitemos de resposta, mas para uma reflexão, é: será que se nós tivéssemos passado por tudo isso que resumidamente e ao sabor das nossas emoções nós relatamos agora há pouco, se nós tivéssemos passado por tudo isso, será que nós teríamos perdoado? Certamente que sim. Certamente que sim. Se nós realmente estamos dispostos a reconhecermos-nos como seres imperfeitos, mas perfectíveis, ou seja, caminhando rumo à perfeição relativa, e que aquele ditame de Kardec dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele depreende para conter as suas más inclinações, se nós estamos de fato imbuídos nesse sentimento, nós haveremos de perdoar e amar os nossos inimigos. É esse o desafio. É esse, por isso que eu disse quando começamos a falar agora à tarde, que esse capítulo talvez seja o maior, um dos maiores, ou se não, o maior desafio que Jesus nos impõe ou nos expõe de maneira tranquila. Porque se nós não conseguimos ainda vencer essas imperfeições ou essas barreiras nessa encarnação, teremos a próxima. Mas também não podemos ficar debruçados em cima dessa possibilidade, imaginando que os erros que praticamos hoje, vamos continuar errando. Afinal de contas, eu sou um espírito que renascerei ou reencarnarei de novo. Mas em que condições? Façamos a nossa parte, trabalhemos o nosso íntimo para que, nos espelhando nos exemplos dessa moça, dessa jovem enfermeira que conseguiu vencer as suas dificuldades, vencer as animosidades, vencer o seu ódio, o seu desejo de vingança, consigamos amar e perdoar incondicionalmente os nossos inimigos. Para que, quando nós nos encontrarmos como ela teve a oportunidade depois de se encontrar, não venhamos a fraquejar e tentarmos nos vingar. Porque, em agindo desta forma, nós estaremos dando vazão à retroalimentação de espíritos obsidiados e espíritos obsessores. Nós temos como obrigação, por assim dizer, de quebrar esses elos
que vão se encadeando nessas idas e vindas dos espíritos que somos nós, endividados. Façamos a nossa parte, meus irmãos. Façamos um esforço a cada dia, que quando somos pisados em nossos pés, não percamos o equilíbrio, não percamos a tenacidade, nos mantenhamos firmes, mantenhamos sempre coerentes com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, sabendo que sempre nos é dada a oportunidade de refazer o passo, sempre nos é dada a oportunidade da corrigenda daquilo que ontem fizemos errado. E como nos dizia Chico Xavier, que o passado nós não vamos conseguir mudar, mas o futuro, sim. O futuro, a cada dia que nos é dada a oportunidade de cerrar as pálpebras através do despertar do sono, é como se nós recebêssemos uma folha em branco para escrever um roteiro para o futuro. Se ontem nós não conseguimos ainda olhar uma pessoa que nos ofendeu e não desejar mal ou não desejar o bem a ela, esqueçamos. A partir de hoje, já descobertos, já refeitos, vamos aprender então a amar. Desta forma, nós queremos conduzir já o encerramento de nossas reflexões, porque o tempo urge, e rogar a Jesus sempre que nos dê força, nos dê coragem, para que nós consigamos, de forma coerente, vencer as nossas dificuldades. E por isso, nós queremos lembrar de um poema oração de Maria Dolores Espírito, que ditou ao médium, saudoso médium Chico Xavier, dizendo que Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renova, Senhor, por meio de grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, não nos retires da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para manter dia a dia o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo, pois queremos viver contigo no reino do eterno amor. Com esse poema oração de autoria espiritual de Maria Dolores, como falamos, psicografia do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, nós queremos aqui abraçar a todos que nos escutam, nos assistem na tarde de hoje, em especial aos dirigentes, frequentadores do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade de Moreno, rogando a Jesus, o benfeitor da humanidade, que nos acolha e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado, um prazer enorme ter estado com vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.